Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez com Deise Rosa para a gente bater aquele papo gostoso, com muito conhecimento. Ela que é psicóloga e também especialista em luto. E esse é o nosso assunto de hoje, falar sobre perdas, falar sobre esse processo, né, de quando uma pessoa da nossa vida acaba indo embora. Mas eu acho muito legal quando você fala que nesse assunto a gente fala, na verdade, de vida, né, Deise? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Bom, quando a gente fala de luto, nós estamos falando de diversos lutos que nós temos aí na vida, né? Desde um luto do corpo infantil, por exemplo, nós que somos adultos, não temos mais a imaginação de uma criança. Por mais que eu finja algumas coisas e brinco com uma criança, nunca mais é com a fantasia que a criança tem. O nosso corpo jovem também, com o tempo, vai se perdendo. A gente vai perdendo relacionamentos, né? A primeira decepção amorosa, ai, como aquilo sofre, como aquilo se perde dentro da gente. As decepções com amizades, né? Enfim, amigos que vão embora, trabalhos que são encerrados. Então, nós temos na nossa vida diversos processos do enlutar-se. Mas eles também trazem um posicionamento de o que eu faço agora para continuar. Então, por isso que a gente trabalha o viver e o ressignificado, né? O que eu faço com essa dor, como que eu vou lidar com ela, quanto tempo ela vai ficar dentro de mim, o que vai acontecer, enfim. Até as dores maiores para nós, enquanto seres humanos, que são perder pessoas que nós amamos e que são próximas, algumas mais próximas, algumas menos próximas, mas que são pessoas especiais à nossa vida. Como continuar, como seguir, apesar daquela ausência que é tão presente na nossa história? E lidar com tudo isso, esse continuar, que é isso que eu trabalho com as pessoas mostrando que esse continuar é possível e que é possível mesmo carregado de dores, porque as dores elas vão aparecer, a gente não está livre desse processo. E o luto, a perda de alguém que amamos, só existe uma forma da gente não perder ninguém, que é morrendo cedo. Quem morre jovem talvez não passe pelo processo do luto, mas quem tem o privilégio do envelhecimento, né? Porque até isso, o envelhecer é um privilégio de poucos, não é de todos nós. Mas quem tem esse privilégio do envelhecer, do seguir em vida, provavelmente vai passar, e não uma única vez, pelo processo de perdas de pessoas que amamos. E cada perda, cada situação, ela tem uma dor diferente, porque depende do vínculo que eu tenho com a pessoa. Quando a gente fala, né, o luto, ele dói porque ele é o preço do amor. Então, quanto mais vínculo eu tenho com alguém, mais eu amo esta pessoa. Quando essa pessoa vai embora ou quando eu perco tudo isso, existe a dor intensa porque existiu o amor. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo de vida, é porque o amor ele não morre, ele não tem tempo. Então, aquela pessoa que não está mais aqui fisicamente falando, ela passa a viver aqui dentro de mim, né? Porque esse amor ele é eterno, esse amor ele não precisa ter uma finitude, né? Então é esse continuar olhando para esse amor de uma maneira diferente, que é algo difícil, que a gente vai se reestruturando, a gente deixa de fazer coisas que fazíamos antes como naturalidade, as coisas vão mudando de essência, enfim, mas é um processo de caminhada e de muita aprendizagem. Mas mesmo quando você fala, né, que quem não vive o luto são pessoas que acabam morrendo cedo, mas ainda assim, dependendo da idade, tem essas crianças que Claro, têm as porque é perdas, o né? brinquedo que quebra, né? É o amiguinho que foi embora, é o final do ano que tem a professora que não vai mais ser minha professora. Então, nasceu, já está entrando em contato com perdas. E cada fase ali da vida, o nosso corpo, a nossa mente vai responder de uma forma diferente, né? Exatamente, exatamente. E a gente vai amadurecendo até a forma de entender neurologicamente cada processo desse de desapegar-se, tanto de um brinquedo que quebra e que me causa um mal-estar, até algo mais dolorido, como entendeu pessoas. Existe, tipo, qual que é o processo mais difícil dentro da sua experiência para se transformar esse luto, né, em amor, em saudade ali? Como, por exemplo, uma das principais, quando a gente fala sobre esse assunto, que é pouco falado, inclusive, né, que você traz essa abordagem, da inversão de ordem ali, de um filho morrer antes da mãe. Isso seria, tipo, um dos detalhes mais... Assim, Murilo, a gente pensa no contexto social, né, que assim, perder filhos é a maior dor que existe. Mas depende, né? Por quê? Porque amar filhos é cultural, não é da nossa espécie.
E é estranho quando a gente fala isso, né? Porque quando você tem filhos e ama loucamente, você fala assim, como que alguém pode não amar loucamente? Mas a nossa cultura ama os filhos. Se fosse da nossa espécie, a gente não teria tantas crianças abandonadas, né? Como a gente vê altas histórias por aí. Às vezes nem são abandonadas, mas dentro de casa é um caos. Então, é uma dor muito intensa, sim, quando existe esse afeto e quando existe esse vínculo, mas eu não posso afirmar que é a maior dor, por quê? Porque vai depender do vínculo que aquela mãe tinha com aquele filho, né? Então existem a maioria das mães, ainda bem, porque aí pelo menos os filhos são bem criados, pelo menos, né? São bem amparados. A maioria das mães amou loucamente os seus filhos, mas não é uma regra social. Então vai sempre depender muito desse vínculo. Eu acho que é muito difícil eu dizer qual é a dor que dói mais. A minha, é a que eu conheço. Eu só posso medir a minha dor de hoje comparado com a de ontem, né? Não com a sua. Então é tão complexo a gente dizer qual é a dor maior. É claro que quando a gente fala de processos que demoram mais para internalizar e ressignificar o continuar, geralmente são pais, pai, homem e mãe de perder um filho, e o processo quando ocorre a situação por suicídio. A morte por suicídio também é uma morte mais difícil porque ela envolve alguns porquês que não têm respostas, porque esses porquês morrem com a pessoa. Então são processos mais dolorosos para entender e se ressignificar na maioria dos casos, mas como eu falei, depende muito de cada situação, de cada vínculo, de como é para cada um e assim por diante. Como eu comentei, o assunto luto ele não é tão falado, mas também não tem muitas pessoas falando sobre isso, profissionais no caso, né? E dentro desse olhar você criou Ausências Presentes e que tem uma abordagem muito bacana tanto para os enlutados quanto para profissionais que pretendem, né, investir ali o seu foco nesse segmento. Fala um pouquinho como que foi a ideia de criar Ausências Presentes. Na verdade, eu trabalho já com o processo do luto aí há mais de 20 anos e sempre estudando, fiz algumas formações em tanatologia, que é o estudo da morte, fiz algumas formações em psicoterapia do luto, enfim. E aí eu senti a necessidade e muitos profissionais me ligam assim, olha, o pai do meu pacientinho morreu, o que eu oriento para eles? Ou fulano fez tal coisa, né, perdeu uma família, não sei como conduzir. Então eu entendi, até pela minha experiência enquanto aluna, que nas universidades a gente não fala muito sobre esse assunto, né? Não se é orientado para os psicólogos. E por mais que a gente pense assim, psicólogo é uma pessoa super bem resolvida, né? Psicólogo é uma pessoa que tem as suas emoções também e que vai lidar com algumas delas de forma muito fácil e outras não tanto. E quando a gente fala do processo do morrer, isso não é fácil para as pessoas de modo geral, inclusive para quem trabalha com o luto também, né? Então às vezes a pessoa fala assim, você entende, não vai sofrer. Imagina, se eu perder alguém que eu amo, eu vou sofrer junto, vou sofrer igual, porque existe vínculo, existe amor. Mas o entender que eu não estou enlouquecendo, que o que é natural para cada processo, isso tudo é muito importante para a nossa sociedade, o que falar, o que não falar, como conduzir, quando que uma criança entende. Então, são estudos necessários para a gente deixar as famílias que estão enlutadas de uma forma mais leve, porque o grande problema, Murilo, assim, uma das coisas que me levou a trabalhar com isso é assim, a pessoa já está na dor, ela já está num sofrimento talvez o maior da vida dela, e ainda vem as pessoas e falam coisas que dão aquela pisada para piorar, sabe? Que pioram as coisas e que em vez de ajudar, mais às vezes atrapalham. Então a minha missão de vida é levar para as pessoas assim, calma, olha, isso aqui você não fala, isso aqui é melhor não, vamos olhar para isso diferente, tá tudo bem, é assim que a gente fazia, assim que a gente não fazia, ninguém é orientado a isso. Então levar de uma forma mais leve esse processo do morrer. O Ausências Presentes, ele surgiu como? Eu já trabalhava com luto antes, mas na pandemia, então aumentou o número de profissionais me procurando. Como que eu faço? Então eu decidi que eu precisava ajudar esses profissionais e dividir aquilo que eu sabia, né? Então o Ausências Presentes ele foi criado, é um curso online, que eu dividi em vários módulos de temas diferentes. Então, o luto infantil, o luto, a história do luto, o luto em outras culturas, que às vezes é importante a gente saber enquanto profissional, quando que deve entrar com medicamento, quando que não, quando que já está se tornando para ir para um caminho mais patológico, quando não.
como que eu posso conduzir, por exemplo, campanhas, né, em relação à vida, como fazer isso diferente, porque são esses profissionais que vão aí, né, para os locais para falar disso. Enfim, então foram várias necessidades. Então hoje é um curso de 14 módulos, que logo vai estar aí ao ar de forma gravada e não mais ao vivo, né, a gente fazer ao vivo, para que as pessoas possam assistir no horário que elas acharem melhor. Só que aí, Murilo, então eu fiz, acho que se eu não me engano, 8 grupos já de ausências presentes para profissionais. Então já tem aí alguns profissionais no mercado que já sabem falar um pouco mais. E já estão falando, porque assim, fala-se muito, os profissionais vêm falar assim das fases do luto, por exemplo, e fala para o seu paciente que olha, agora a sua próxima fase é tal fase. E a gente nem fala mais de fases, né? Isso nem é mais usado. Há algum tempo já, né? Já há algum tempo, mas ainda tem profissionais que falam nesse processo, sabe? Então a ideia é realmente atualizar, porque a gente não é obrigado a saber tudo, né? Então, quando eu vou conhecer um pouco mais de um assunto, eu me aprofundo muito mais nele. Então, dividindo esse processo com as pessoas. E aí o ausências presentes ele surgiu disso. Só que aí surgiu uma outra necessidade. Os enlutados. Né? Olha, eu preciso de atendimento, ou eu moro em outro lugar, ou eu preciso... a pessoa quer ajuda, mas ela não quer ir até o consultório, ou às vezes ela não tem condições financeiras de ir até o consultório, ou como que eu posso ajudar as pessoas, né? Porque às vezes assim, eu sou um parente, eu sou um amigo daquela pessoa especial para mim que perdeu alguém e eu quero ajudar e não sei como. Então aí a gente elaborou, né, ausências presentes para enlutados, que é um programa, não digo nem que é curso, porque não se ensina esse tipo de situação, mas são vídeos, são aulas, para que a pessoa ela possa assistir no momento que ela está vivendo. Então assim, o que eu faço com as minhas coisas? Ou com as coisas da pessoa que morreu? Que horas eu tiro as coisas? Quem tira as coisas, né? Qual é o momento ideal para isso? O que eu faço? Agora eu tô viúva. Como que eu me comporto socialmente? O que eu falo? O que eu não falo? Será que eu tô vivendo aqui é normal? Será que essa situação... Então, são vários vídeos explicando para as pessoas o que é algo natural que pode acontecer nesse processo e quando ela deve procurar ajuda, tanto dos seus parentes, ajudas religiosas, ajudas profissionais, diante desse processo de dor. Então, são vídeos organizados para que possam auxiliar os diferentes tipos de luto. Né? Então, são 2 programas diferentes, um para profissional, como trabalhar com as pessoas, e um para as pessoas enlutadas. Que, aliás, Murilo, a grande ideia desse projeto, do Ausências Presentes para Enlutados, é para que os familiares, os amigos, possam dar de presente, né? Então assim, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como ajudar, tá aqui, né? Dá esse programa para essa pessoa assistir na hora dela, no tempo dela, aqueles vídeos que ela acha que condiz melhor com o que ela tá vivendo. Até porque quando a gente está passando por esse processo, não como profissionais, né, como enlutados, seja eu vivendo esse sentimento ou sendo uma pessoa próxima de alguém que passa por esse processo, muitas vezes a gente segue tendo aquelas crenças que você comentou, seja o falar o que ou não falar, aquela questão, não, você vai tomar um remédio, ou na hora do velório se dopa, não vive o luto, ou mesmo não seja forte, mas a pessoa tá muito frágil, não tem como ela ser forte. Isso também vem de encontro com ausências presentes, né? Exatamente, porque essa é a ideia, né? O ausências presentes é um nome que eu acho que ele é lindo, porque é isso, é uma ausência que está presente aqui dentro de mim e que logo vai virar um livro, né? Mas com essa ideia realmente de poder, como eu posso ajudar, como eu posso fazer as pessoas entenderem, né? Até isso, éticas em velório. A gente não sabe o que faz, a gente não sabe o que fala, né? A gente não foi ensinado para isso. E aí, se eu levo uma criança, que cuidados eu preciso ter para essa criança estar lá? Porque é importante ela estar, algumas crianças, enfim. Então, depende da idade, tudo isso é muito verbalizado e muito explicado para que as pessoas possam entender todo esse processo natural que é o morrer. Porque morrer é natural, né? É um processo natural da existência. Tudo que nasce um dia não estará mais aqui. E entre esse caminho do nascimento até a morte é o que a gente tem a vida. Por isso que a gente precisa olhar muito para o existir, muito para o viver, porque se morre um dia, mas se vive todos os outros, né? E a gente não pode... A gente precisa acordar e entender. Tô respirando.
pera, tô vivo. Então, hoje é um dia para ser olhado com muita cautela, com muito presente e com muita presença, literalmente. E o mais legal, além do seu perfil nas redes sociais como psicoterapeuta, você tem uma página exclusiva para ausências presentes que o pessoal pode acompanhar tanto as postagens, os conteúdos que vem agregar nesse processo, mas também quando você lançar as datas dos cursos para os profissionais e os enlutados, Exatamente. né? É um perfil específico para isso, então são só conteúdos voltados ao processo do enlutar-se, do ressignificar, do continuar, ausências.presentes.luto, e todo mundo é super bem-vindo. E eu acho que o que vale para a gente fechar esse nosso bate-papo é exatamente essa questão. Se morre um dia, mas se vive todos os outros. Até a próxima.